Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luciana Elisa, da disciplina de História, e estou aqui com vocês mais uma vez para fazermos uma aula bem interessante. Mas antes eu gostaria de lembrá-los que vocês devem acessar o Classroom, realizar a atividade que está lá para validar a sua presença. Isso é muito importante. E os alunos que fazem as atividades em casa devem retirá-las na escola, fazer a sua atividade, devolvê-las para o seu professor corrigir e poder dar as devidas orientações. Tudo bem? Vamos então para a aula 27, pessoal. Nós vamos ainda falar sobre Roma, Cultura e Sociedade, parte 1. Nós vamos ter duas partes dessa aula. Tudo bem? Quais são então os objetivos da nossa aula de hoje? Conhecer a estrutura familiar e a posição da mulher em Roma antiga. Diferenciar as funções exercidas pelos escravizados. Analisar a religião e a sua importância para a sociedade romana. Conhecer as formas de diversão e lazer do povo romano. Então, pessoal, vamos observar as imagens aqui que eu coloquei para vocês? Vamos lá, então. Nós temos três imagens aqui bem interessantes. A 1, a imagem 2 e a imagem 3. Vamos ver o que elas significam? Essas imagens, pessoal, fazem parte do legado cultural que os romanos deixaram. A imagem 1 é um aqueduto romano. A imagem 2, pinturas nas ruínas encontradas em Pompeia, que ficou soterrada por causa da erupção do Vesúvio. E a imagem 3 é uma imagem sobre espetáculos e diversões no Império Romano e em Roma Antiga, em geral. Vamos relembrar um pouquinho o que nós vimos na aula passada? As pressões das invasões dos hunos e dos germanos que desestruturaram o Império Romano, os hunos e suas características, o fim do Império Romano do Ocidente, o surgimento do cristianismo, o crescimento do cristianismo no Império Romano, e também a oficialização do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Vamos verificar então, pessoal, a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje nós vamos tratar sobre assuntos bastante interessantes. Vale a pena lembrar que esses assuntos, eles fizeram parte realmente da fase da República de Roma e do Império Romano. São características da sociedade, da cultura, da arte, dessas fases da história de Roma antiga. A fase da República e do Império. Tudo bem? Vamos lá então verificar como era, relembrar, vocês já tiveram um pouco dessa aula sobre a República de Roma. Vamos relembrar como era a sociedade romana? Pessoal, a sociedade romana, ela estava dividida entre patrícios, plebeus, clientes, escravos e também libertos. Havia muita diferença entre ricos e pobres, entre escravos e também entre os estrangeiros. Os patrícios, então, pessoal, era aquela classe social mais alta que detinha o poder político também e o poder financeiro em Roma antiga, certo? Os patrícios, então, eram aquelas pessoas nascidas das primeiras famílias romanas, das famílias mais tradicionais. Eles, então, se consideravam, e eram considerados os únicos cidadãos romanos. Ainda sobre a sociedade, nós vamos verificar, então, que os plebeus eram a maioria da população. Eram formadas por quem? Por comerciantes, pequenos comerciantes, pelos artesãos e por outros tipos de trabalhadores livres. Dentro da sociedade romana, os clientes eram aquelas pessoas estrangeiras, que moravam no Império Romano como se fossem refugiados de classes mais pobres. Os clientes, então, pessoal, eles recebiam um certo apoio dos patrícios. De que forma? Eles recebiam alimentação, vestimentas, moradia, porém eles trabalhavam e prestavam pequenos serviços para os patrícios. Então, esses eram os clientes. Trabalhavam, faziam pequenos favores, pequenos serviços aos patrícios, tá bom? Ao longo da história de Roma, pessoal, vocês sabem que o Império Romano adquiriam outras regiões que eles conquistavam e essas pessoas conquistadas se tornavam escravos. Existiam escravos por dívidas também, mas a maior parte dos escravos no Império Romano e na República Romana, eles eram escravos
que tinham perdido guerras, né? Então eram povos que foram escravizados por terem sido dominados pelos romanos, ok? Muito bem. Os escravos, então, eles vão exercer várias funções dentro do Império Romano. Eles trabalhavam em várias coisas, como, por exemplo, nas pedreiras, nas minas, trabalhavam também na parte da agricultura. Esses eram os escravos que estavam trabalhando mais no pesado, digamos assim. Mas existiam também os escravos domésticos, que trabalhavam para as casas dos romanos, né? Faziam a limpeza, cuidavam da alimentação ou cuidavam das crianças e assim por diante. Eram escravos domésticos, tá? Eles tinham um serviço um pouco mais leve. Inclusive, eles tinham uma relação de mais amizade, muitas vezes, com os seus senhores. E muitas vezes esses escravos domésticos tinham um pouco mais de facilidade de conseguir a sua liberdade. Muitas vezes também os escravos poderiam comprar a sua liberdade. Isso também acontecia na história de Roma. Vamos então para uma atividade, pessoal? Sobre a divisão social em Roma é correto afirmar: letra A, os patrícios constituíam a população mais pobre, sem possuir direitos políticos. Letra B, os escravos trabalhavam somente em serviços pesados, como nas pedreiras e na agricultura. Letra C, os libertos eram ex-escravos e poderiam ganhar ou comprar a sua liberdade. Letra D, os clientes eram somente os romanos pobres de nascença.
Vamos corrigir então? A correção, pessoal. Letra C. Os libertos eram ex-escravos e poderiam ganhar ou comprar a sua liberdade, correto? Mas então vamos verificar dentro da sociedade romana como era a família? A família, pessoal, ela era uma unidade muito ampla, né? Todas as pessoas da família, elas estavam subjugadas à autoridade do pai, também chamado de pater familias, em latim. Inclusive, os escravos também estavam subjugados ao pai, né? Ao chefe da família, que era o pai. As pessoas faziam parte da família de que maneira? Lógico, através do nascimento, poderiam fazer parte de uma família pela adoção e também pelo matrimônio, no caso, quando se casava com outra pessoa. O casamento, pessoal, ele representava uma forma de aliança de natureza política ou econômica entre as famílias. Isso no caso das famílias mais ricas, mais abastadas. Ou seja, pessoal, os pais acabavam fazendo acordos para que os seus filhos se casassem com pessoas de famílias que eles pudessem ter algum benefício, alguma relação política ou econômica, certo? Então, entre as classes mais altas, isso acontecia bastante. Entre as classes mais baixas, por exemplo, geralmente as pessoas se casavam, se relacionavam com outras por afinidade ou por sentimento realmente. Mas nas famílias mais ricas isso geralmente não acontecia. Sabe por quê? Porque nas famílias mais ricas era o pai que direcionava o casamento dos filhos. Era o pai que escolhia os pretendentes para os seus filhos conforme o que ele achava mais correto. E a questão da mulher em Roma Antiga? Vamos verificar um pouquinho a questão da mulher e a posição que ela tinha na sociedade. A mulher, pessoal, estava subordinada ao pai, correto? Como todas as outras pessoas da família. E era o pai que comandava o seu destino. Porém, a mulher, ela poderia até ser educada de uma forma mais formal, mas ela também era orientada a fazer as atividades do lar, a aprender a tecer, por exemplo, a cozinhar, a cuidar de uma casa, correto? Isso era uma coisa muito importante para a mulher romana, ser uma boa dona de casa, ok? Se a família permitisse, pessoal, a mulher poderia ser educada. Então, as meninas, elas poderiam receber uma educação primária, digamos assim, a partir dos 7 anos, e quando chegasse próximas dos 12 anos, elas poderiam continuar os seus estudos numa forma um pouco mais, de um ensino um pouquinho mais graduado, né? Nós chamamos do ensino gramáticos. Ela poderia ter aulas, então, na questão dos conhecimentos em geografia, em história, em mitologia e outros tipos de ensinamentos também. Só que isso nem sempre acontecia, pessoal, porque a partir dos 12 anos, as meninas já estavam aptas para contrair um matrimônio, para se casar. Porém, muitas vezes, nas famílias mais ricas, também poderia ser posteriorizado. As meninas poderiam começar a se casar a partir dos 14 ou 16 anos, não necessariamente a partir dos 12, tá ok? Isso às vezes atrapalhava um pouquinho a questão de continuar os seus estudos, correto? Dentro das famílias menos abastadas, pessoal, das famílias mais pobres, as moças geralmente acabavam se casando a partir dos 12 anos mesmo, tá ok? Muito bem, mas depois que a mulher se casava, gente, ela não tinha tanta liberdade assim. Apesar das mulheres romanas terem mais liberdade do que outras mulheres na história, né, na história antiga, nós verificamos que quando ela se casava, ela vai deixar de pertencer à autoridade do pai e ela vai passar a pertencer à responsabilidade e autoridade legal do seu marido, ok? E como ficava então essa questão da liberdade e da obediência da mulher romana? Muito bem, geralmente as mulheres romanas, elas tinham um pouco mais de liberdade, como eu falei para vocês. Em relação à comparação com as mulheres gregas, as mulheres romanas realmente tinham um pouquinho mais de liberdade. Poderiam frequentar banhos, poderiam ir a jogos, poderiam ir a teatros, muitas vezes sem a companhia do marido. Isso não era uma coisa proibida. Ela poderia sair sozinha, inclusive, com outras amigas, frequentar banhos públicos e ir em outros tipos de diversões. Isso era muito comum para a mulher romana.
Desde que a mulher romana fosse casada e precisasse sair sozinha ou com a companhia das amigas, ela deveria usar uma roupa diferenciada para mostrar que ela era uma mulher casada. Então, as mulheres usavam uma vestimenta chamada stola matronalis, desculpa. Por motivos econômicos ou políticos, as mulheres também chegavam a se divorciar. O divórcio não era alguma coisa proibida na Roma, né? Ele era permitido, inclusive. Então, por exemplo, por questão financeira, por uma questão política, a mulher poderia se divorciar do seu marido, correto? No caso, quando as mulheres se casavam, isso perdurou por muito tempo, as mulheres tinham que dar, né, a família dava um dote para o marido. E no caso do divórcio, a mulher que tinha, a família que deu aquele dote para o marido, a mulher poderia reaver o seu dote e ficar com ela novamente. Então, aquilo que eles tinham entregado para o marido como dote, como bens, por exemplo, voltava para a mulher no caso do divórcio. Elas não eram mal vistas por serem divorciadas, tá? Isso fica bem claro. Então, normalmente, pessoal, isso era na questão das famílias mais ricas, né? No caso das escravas, por exemplo, mulheres escravizadas, elas geralmente não tinham autorização para se casar, ok? Não tinham a permissão para se casar. Vamos então para a atividade, pessoal. Escreva em seu caderno, letra A, como o casamento era visto dentro da família romana. Letra B, em relação à mulher na Roma antiga, quais liberdades elas poderiam desfrutar?
Vamos para a correção? Letra A resposta. O casamento representava uma forma de aliança de natureza política ou econômica entre as famílias e cabia ao pai direcionar os filhos conforme a sua vontade. Letra B. A resposta. Em Roma, as mulheres poderiam sair sozinhas, ir a teatros, espetáculos e frequentar casas de banho, mesmo sem a presença dos maridos, tá ok? Vamos ver então, pessoal, como eram as habitações dos romanos na época da República, do Império. Eram bem interessantes. Pessoal, as diferenças sociais, elas apareciam também na questão do tipo de habitações que as pessoas moravam. Até hoje, se nós verificarmos, também é um pouco assim. Existem bairros que são considerados nobres e existem outros bairros que moram pessoas de renda um pouco menor. Então, nós vemos essas disparidades, essas diferenças através das habitações também na nossa atualidade e naquela época isso já ocorria também. As diferenças sociais, então, estavam implícitas nesses tipos de habitações, certo? Como que eram as vilas? As vilas, em latim, villae, ok? Eram residências, pessoal, das pessoas mais ricas que moravam na área rural, ou seja, moravam no campo, tá? Eram residências, então, decoradas com murais, com mosaicos, possuindo diversos aposentos e circundada, né, a casa circundada geralmente por um grande pomar com árvores frutíferas. As vilas, então, pessoal, eram as habitações das famílias ricas da área rural. As casas, pessoal, as casas em latim chamadas de domus. Essas casas que os romanos habitavam nas regiões da cidade, nas áreas urbanas, eram geralmente casas térreas, casas muito amplas, muito espaçosas, com diversos cômodos também. Eram casas, então, que tinham jardins internos, que tinham o átrio, que tinham uma abertura onde poderia entrar água da chuva e ser armazenada. Existiam várias salas dentro de uma casa, existiam os quartos, também chamados de cubiculum, em latim, que significa quartos. Então, nós vamos ter uma habitação térrea das famílias mais ricas nas cidades que eram chamadas de domos, ok? Muito bem decoradas, né, pessoal? As casas com muitas pinturas, inclusive a maioria das pinturas elas não sobreviveram ao tempo. Mas na cidade de Pompeia, que eu já havia comentado em outra aula, onde teve a erupção do Monte Vesúvio, do vulcão, depois que essa cidade foi reencontrada pelos arqueólogos, a maioria das pinturas que ficaram conservadas se encontram na cidade de Pompeia. Então são pinturas e murais muito interessantes. As ínsulas, pessoal, o que seriam essas ínsulas? Em latim, insulae. As ínsulas eram moradias das famílias mais carentes, das famílias pobres, tá? Essas moradias poderiam ter de 4 a 5 andares, geralmente elas eram muito próximas uma das outras, né? E muitas vezes num só cômodo morava uma família inteira. Essas ínsulas elas eram, na verdade, colocadas para alugar. Então as populações mais carentes acabavam tendo que pagar aluguel para morar dentro da cidade de Roma ou nas cidades do Império Romano. Essas casas, então, pessoal, tinham um preço bastante alto o aluguel, né? Por isso que muitas vezes as pessoas moravam, uma família inteira, num cômodo só. Também as lamparinas usadas e as cozinhas adaptadas formavam aquilo que nós já conversamos em uma outra aula sobre os incêndios frequentes na cidade de Roma, porque a iluminação era feita através de tochas ou de lamparinas, as pessoas tinham que fazer seus alimentos numa cozinha mais ou menos adaptada e isso tudo era muito inseguro, ocasionava diversos incêndios que destruíam as habitações. No geral, as habitações eram feitas de madeira e tijolos, né, feitas com argila e também o fogo se alastrava muito rapidamente nesse tipo de construção. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês sobre as habitações, tá? Nós temos aqui uma habitação de uma vila na área rural, são ruínas que sobraram, né? Também se localizavam próximos a Pompeia. Nós temos aqui uma representação de como seria uma domus, uma casa na região urbana de Roma, tá ok? Então, nós temos aqui, ó, vários cômodos numa casa térrea, inclusive a parte da captação da água das chuvas. Percebam aqui que no latim
né, a parte de armazenamento da água da chuva chama-se impluvium. Nós vamos verificar também depois em outras aulas, pessoal, que a língua romana acabou influenciando muito a nossa língua portuguesa, entre outros idiomas, tá ok? Vejam como é parecido, né? E aqui, pessoal, uma representação, então, uma fotografia de ruínas de uma ínsula, das residências das pessoas mais pobres. Nesse caso, foi feita, então, com tijolos de argila. E as habitações, então, eu coloquei aqui um quadro para vocês verificarem como era essa habitação romana, né? A parte aqui do átrio, onde as duas moças estão conversando, provavelmente de uma família rica. Nós verificamos até a presença de uma criada, que talvez provavelmente fosse uma escrava, que iria servir uma bebida para elas. A decoração, né, muito bem decorada, vasos gregos, os romanos também compravam muitos vasos, muitas decorações de outros povos, né, do Mediterrâneo, como também compravam esses artefatos gregos. E era muito importante ter nas casas das pessoas mais ricas esse tipo de enfeites, tá ok? E aqui também as pinturas dentro das habitações. Vamos então para mais uma atividade, pessoal. Escreva em seu caderno. Explique como eram as seguintes habitações dos romanos. Letra A, as vilas. Letra B, casas. Letra C, as ínsulas.
Vamos para a correção? Na letra A, as vilas, habitações de pessoas ricas que viviam no campo, bem decoradas com pinturas e mosaicos, possuíam um pomar com árvores frutíferas. Na letra B, as casas ou domos eram habitações de pessoas ricas que viviam nas cidades. Eram térreas com átrio e vários quartos e aposentos. As ínsulas, habitações alugadas onde viviam as pessoas das classes mais baixas, possuiam de 4 a 5 andares, feitas em madeira e argila, e abrigavam várias pessoas da mesma família num só cômodo. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a diversão e o lazer em Roma Antiga? Então vamos lá. Os romanos costumavam se divertir muito, assistindo a espetáculos, a jogos, às peças teatrais e também outros tipos de divertimentos. E vários espaços, então, ofereciam diversão gratuita para a população romana. Aqui nós temos então uma gravura dos gladiadores, também temos ali as termas de Caracalla, ou seja, as ruínas das termas de Caracalla que ficavam localizadas em Roma. Como eram as termas então? Termas, pessoal, eram banhos públicos. Essas termas, elas eram na verdade um local de encontro social dos povos romanos, né, dos romanos. E depois, na época do Império, as termas também acabaram sendo construídas em muitos outros lugares dentro do Império Romano, não só na cidade de Roma. Como que funcionava isso então? Esses banhos, as pessoas iam lá para conversar, debater assuntos políticos, enfim. Havia horários determinados para a população mais rica, para geralmente os homens, que também frequentavam muito as termas, durante o horário da tarde, e nos outros horários, as populações mais carentes poderiam frequentar também as termas, tá ok? Eram para locais que poderiam ser praticados exercícios, haviam termas que tinham até lojas comerciais, e tinham termas também que possuíam certos tipos de biblioteca para as pessoas poderem ler os seus livros. Aqui nós temos então uma das termas que ficou bem conservada, né, por sinal, e estão aqui para vocês apreciarem. Como eram então os anfiteatros? O mais famoso anfiteatro, pessoal, é o Coliseu de Roma. Nós já vimos também na aula sobre o Império Romano algumas imagens do Coliseu, certo? Possuíam geralmente uma arena oval rodeada por fileiras de assentos. O maior, então, foi o Coliseu de Roma, comportava de 45 mil espectadores sentados, mais 5 mil espectadores em pé. Era, então, uma grande construção para cerca de 50 mil pessoas, né? Ali eram realizadas as lutas dos gladiadores, gladiadores contra outros gladiadores ou contra feras muito perigosas, né? Muito que ocasionavam feridas neles. Eles tinham que, então, realizar esses combates também com animais, tá bom? Animais selvagens como ursos, os leões, tigres, enfim. Haviam salas para os gladiadores e as feras, e além das máquinas, pessoal, existiam maquinários que trocavam os cenários dentro do Coliseu. Era uma coisa assim, uma coisa muito interessante, né? Muito avançada para a época. Podiam ter cenários de florestas, podiam ter cenários até com água no chão, para que esses lutadores fizessem as suas lutas ali, muito interessante. Os espetáculos eram patrocinados geralmente, pessoal, pelas pessoas ricas, por políticos que levavam essa diversão gratuita. Lembra que nós comentamos sobre a política do pão e circo? Então, e essas lutas de gladiadores, pessoal, ocorriam dessa forma, né, mais ou menos como está representada aqui, pela obra de Jean-Léon Gérôme, que era um pintor que fez vários tipos de quadros sobre o Império, sobre a diversão dos romanos. E aqui também temos mais uma obra dele sobre os gladiadores. E os circos, pessoal? Nós já comentamos também nas outras aulas do formato dessa construção, geralmente em forma circular ou oval, que eram chamadas de circos. Eram diversões onde eram realizadas as famosas corridas de cavalos, né? Então, os corredores tinham uma carroça que eram puxadas muitas vezes por 2 cavalos, que eram chamadas de bigas, ou por 4 cavalos, chamadas de quadrigas. Muito bem, os circos máximos, pessoal, era o maior do Império Romano, acomodava cerca de 250 mil pessoas. Os corredores poderiam ser pessoas livres ou pessoas escravizadas também. E geralmente eles corriam para obter algum lucro, alguma recompensa material, correto? Haviam torcidas separadas entre cores e muitas vezes os torcedores acabavam brigando, discutindo, a polícia romana tinha que intervir. Isso também acontecia nessa época
né? E infelizmente, até nos dias atuais, nós vemos muitas brigas de torcedores que acontecem, infelizmente, né? E naquela época também era uma coisa comum, infelizmente. Então, pessoal, coloquei imagens aqui para vocês sobre essas corridas. Essa é uma imagem atual, uma fotografia que representa como seriam essas corridas na Roma Antiga. Um mosaico que representa aqui uma quadriga, né? As carroças puxadas por 4 cavalos. E aqui uma representação que é uma maquete dos circos máximos. Então, aqui ocorriam as corridas de bigas e quadrigas. O quiz, então, pessoal, vamos para a nossa atividade? Sobre a diversão do povo romano, são alternativas verdadeiras, exceto as corridas de bigas, na letra A, eram aquelas realizadas com 4 cavalos e aconteciam nos anfiteatros romanos. As corridas de quadrigas eram realizadas por carroças puxadas por 4 cavalos, aconteciam nos circos. As corridas de bigas eram apresentações que aconteciam de forma gratuita para a população. Nos espetáculos de corridas, eram comuns as brigas entre torcedores.
correção então, pessoal. Letra A. As corridas de bigas eram aquelas realizadas com 4 cavalos e aconteciam nos anfiteatros romanos. A religião. Vamos falar um pouquinho sobre a religião, então, pessoal? Eram politeístas, no início acreditavam em elementos da natureza. Com o passar do tempo tiveram contato com os gregos e acabaram assimilando a cultura e a religião dos gregos também. Cultuavam divindades chamadas lares, pessoal, que protegiam as residências das famílias romanas. Divinizavam o imperador, que era considerado, então, divino, né? Uma pessoa superior. Eles também faziam um processo de adivinhação através da análise das vísceras dos animais e dos voos dos pássaros. Então, pessoal, a gente viu rapidamente a parte da religião romana, mas acredito que nós possamos ter também um aprofundamento nessas questões. Vocês podem fazer suas leituras complementares, assistir vídeos e assistir alguns filmes e séries que passam na TV ou nos canais fechados, que são muito interessantes. Ok? Nós vimos nessa aula, então, como era composta a sociedade romana, como era a posição da mulher dentro da sociedade romana, as diferenças das habitações e que tipos de divertimentos os romanos tinham e um pouquinho sobre a religião romana também. Muito obrigada, então, pessoal, e até a próxima aula.